Vila Nova brigando pelo título, será, gente? Vamos ver um pouco aqui da fala do Guto, um pouco da repercussão desse empate e empate valioso que o time do Vila Nova buscou lá em Ponta Grossa, Paraná. Confira aí, também não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Pessoal, se quer dar aquela força para nossa geração de conteúdo, clique aí no link dos produtos aqui desse vídeo e não precisa ser necessariamente um dos produtos que estão aparecendo ali. Se você já está precisando comprar alguma coisa para você, para sua casa, para sua esposa, para sua avó, para seu primo, entra pelo nosso link e procura o que você quiser dentro do site. Você não paga nada a mais, assim você compra o que já precisava e ainda ajuda o nosso trabalho. Tamo junto e vamos continuar aqui no nosso material. O Vila ontem, pra mim, provou que ele aprendeu a jogar Série B. O Vila ontem teve uma partida estratégica. O Vila viu que, se ele fosse muito pra cima, ele talvez pudesse tomar um gol. E o Guto fala isso na entrevista coletiva. Ele fala que foi um jogo de estratégia. Que aquele ponto era importante, seria comemorado nesse momento e que poderia ser ainda mais comemorado no final da competição. Porque o Vila vai somando, Matheus. Nesse momento, o Vila Nova, ele tá a 3 pontos da liderança. É claro que pode aumentar, caso o Juventude vença, vai para 4 pontos a diferença. Que ele chegaria a 45, né? Mas o Vila está disputando nesse momento, meus amigos, título da Série B. O Vila está na disputa pelo título da Série B. A vitória, você ficou satisfeito com o empate? Boa noite, primeiramente, em especial ao torcedor do Vila. Olha, eu acho que nós controlamos sim o jogo e não é bem assim que a gente procurou não ganhar o jogo. Nós criamos situações, não foram tantas, mas criamos situações, controlamos o jogo, as situações não foram tão claras, né? Mas tivemos alguns bons chutes de fora, tivemos situações de área, tivemos um gol anulado, né? Normal, foi bem anulado. E em contrapartida, o Elton fez defesas controladas, né? E foi mesmo, né? Só trazendo como destaque essas finalizações fora de área. Mais uma vez a gente teve o Dudu fazendo ali boa finalização. Ele gosta, né, de arriscar médio e longa distância. Muito boas ali as finalizações. E teve o gol sim anulado ali do Galdino, que de fato foi mão. Mas falando em questão de arbitragem, teve no momento ali da confusão também o zagueiro do Operário, que na minha opinião acabou agredindo o jogador do Vila, né? Poderia até ter tido um VAR ali, quem sabe. Mas foi um jogo ok e que sim, tem que ser comemorado esse um ponto. Eu vou falar um pouco mais no final desse vídeo. Então eu fico feliz sim, por mais um jogo sem tomar gol. Pela maneira que a equipe desempenhou dentro de campo, controlando a partida o tempo todo, né? E eu acho que é assim que a gente vai conseguindo somar os pontos necessários. Esse ponto de hoje pode ter certeza que lá na frente vai ser muito mais comemorado do que hoje. Hoje já foi comemorado, lá na frente vai ser mais ainda, pode ter certeza disso. Agora o Renato Sobrinho da Pode Vir FM. Guto, as mudanças na equipe colorada só aconteceram aos 40 do segundo tempo. Você entendeu que o rendimento do time estava bom ou não tinha muitas opções para mudar o rendimento do time? Eu acho que o time estava bem na partida e você corre riscos quando você muda, né? Se os jogadores entram bem, é uma situação. Se não entram tão bem, é outra situação. E a hora que a gente sentiu que precisava tentar arriscar alguma coisa, já era o final, a gente arriscou. Eu acho que a gente teve um pouquinho de consistência, né? Controlamos um pouquinho mais, impedimos eles de amontoar dentro da gente. Até tentaram, mas estava controlado. E nós tivemos aí alguns contra-ataques que de repente podia ser mais efetivo para que a gente pudesse chegar com força e fazer o nosso gol. Igor Santiago da Band News FM. Guto, boa noite. A quantidade de lesões está prejudicando o seu planejamento na Série B? Cara, Série B é isso aí. Você tem que jogar, competir no mais alto nível. Infelizmente, lesão vai acontecer, é da competição. Só não lesiona quem não joga no limite. O Vila joga no limite. Então a gente vai controlando, vai administrando e vai buscando chegar. Denis Robson da Record, boa noite, Guto. Empate fora de casa costuma ser bom resultado.
Mas enfrentando um Operário que vinha de 4 derrotas consecutivas em crise, fica a sensação de que o Vila deixou escapar 2 pontos? Eu acho que as pessoas nunca estão contentes, né? Tem que ganhar, ganhar, ganhar. E elas só pensam no hoje, no momento aqui. Elas não pensam no final da competição. Para ver, né, em cima dessa pergunta, a derrota do Criciúma pro Fortaleza em casa, né? Está nos levando a 3 pontos do líder, a 2 pontos do vice-líder, né? Então, como é que faz? Então tá ruim? Nós estamos chegando. Vamos olhar por vários ângulos, não por um único ângulo que só interessa a negatividade. Vamos enxergar pelo lado positivo também. Aí eu fecho aqui nessa parte que o Guto fala, né? Analisar o copo meio cheio. É isso que eu sempre falo, bato na tecla da questão dele ser positivo, né? Sempre eu trago algum exemplo aqui, mas não vai ser nem preciso trazer um exemplo. Ele fez uma análise positiva desse resultado, de 1 ponto fora de casa, apesar do momento do Operário. Eu acho que isso é importante. Então poderia vir aqui com uma ótica negativa, falar o Operário não vencia 4 jogos, então era obrigação do Vila ir lá e fazer o resultado. Só que não, ele veio e falou, ó, resultado muito importante, porque dentro de uma normalidade, vencer o Operário dentro do Germano Krieger ou tirar pontos do Operário dentro do Germano Krieger é muito difícil. Ele está passando por um declínio, ele não vai ficar entregando pontos o tempo todo também o time do Operário. Então sim, né, a análise do Guto foi bem objetiva e bem certeira e positiva, né? Acho que isso é o mais importante, passando aí otimismo para o time, para o momento, e ele quis analisar o quê? Com o topo da tabela. Com a derrota do Criciúma, o Vila aproxima do topo da tabela. Então esse é uma linha muito positiva e é uma das coisas, das variáveis que faz eu gostar tanto do trabalho do Guto, né, pela forma que ele conduz ali o dia a dia dentro de onde ele está. O Vila tem totais condições de lutar até o fim, seja pelo acesso, seja até pelo título, apesar de ser meu rival, mas tem demonstrado isso ao longo dessa caminhada, buscando pontos fora. Hoje eu estava até trazendo ali num grupo, onde eu falo um pouco também o meu lado torcedor ali, eu falo, ó, a gente fala muito da questão do Vila quando sai de Goiânia, cair muito o rendimento, mas nesse ano de 2026, por exemplo, o time do Goiás está com um rendimento pior do que o do Vila, fora de casa. Até nisso, o Vila vem demonstrando um comportamento diferente, é um time que tem, fora de casa, 4 vitórias, né, o 7º colocado, então não está na segunda parte da tabela, tanto que os últimos 2 jogos fora de casa acabou não sendo derrotado, 6 pontos disputados, venceu um, empatou o outro, 4 pontos então conquistados. Então analisando aí o lado positivo, o copo meio cheio, então o Vila Nova vive sim, até nessa situação dos jogos fora de casa, um bom momento. Mas e aí, torcedor, o que o Vila precisa para poder buscar esse tão sonhado acesso? Aí eu vou trazer para vocês aqui alguns números na minha super tabela que eu tenho aqui, né, para a gente fazer uma avaliação juntos, analisando aqui as 38 rodadas, vamos lá, das edições anteriores, mas pegando principalmente as últimas edições aqui, ó. O G12 ficou pelo menos ali 65 pontos. Então o Vila precisaria fazer ao menos 65 pontos para ficar no G2. Para ser campeão, coloquei 68 e para ficar no G6, eu coloquei 61 pontos. Ó, o Vila que vai enfrentar dentro de casa Ceará, Goiás, América, Londrina, Cuiabá, Novo Horizontino, Juventude e Criciúma. O Vila que vai enfrentar fora de casa Atlético, Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Náutico, São Bernardo e Fortaleza. A boa notícia é que tem 8 jogos dentro de casa e 6 jogos fora de casa. E o Vila é um time que é muito forte dentro de casa, né? Muito forte mesmo dentro de casa. Então, por exemplo, desses 8 jogos, o Vila tem 41 pontos. Caso vença, por exemplo, 7 jogos, faria ali 21 pontos, iria a 51, 61, 62 pontos, na minha opinião, garantindo ali estar entre os 6 primeiros colocados, tá? Talvez aí 6 vitórias
vamos colocar assim, ó, 6 vitórias e 3 empates, ok? Daria 21 pontos e iria a 62 pontos. Então é isso, ó, 6 vitórias e 3 empates, 6 vitórias e 3 empates, garantiria o Vila aí dentro dos 6 primeiros colocados. Então tem aí 8 jogos dentro de casa, ambiente em que o Vila é muito forte, e 6 jogos fora de casa. Quem sabe aí desses 6 jogos fora de casa, busca aí umas 2 vitórias fora de casa e 4 dentro de casa, 50% de aproveitamento, ou seja, joguei bem abaixo, né? Porque o aproveitamento do Vila hoje dentro de casa é muito mais alto. Dentro de casa, o Vila Nova teve apenas uma derrota, então se consegue manter essa performance dentro de casa, fecha ali com 6 vitórias ao menos, e precisaria buscar ali somente os empates fora de casa, será, torcedor? Então o ambiente, né, o todo aí, a análise, a leitura é muito interessante para o time do Vila, em cima dos pontos que o time já tem e do que tem condição de buscar com os demais jogos. E para buscar o acesso dentre os 2 primeiros colocados, talvez aí 7 vitórias e 3 empates, né? Então também é totalmente plausível do time ir buscar. Então, para ficar entre os 6 primeiros, na minha opinião, a conta é essa: 6 vitórias e 3 empates. Para ficar entre os 2 primeiros colocados, teria que buscar aí pelo menos 7 vitórias e 3 empates. Ou 8 vitórias direto, ou 7 vitórias direto para ficar entre os 6 primeiros colocados. 8 vitórias direto dariam aí 24 pontos e o time bateria lá os 65 pontinhos. Então, sim, o Vila Nova está muito na briga pelo acesso, e o Vila Nova está muito na briga pelo G2, e o Vila Nova também está na briga pelo título. Por que não, né? Por que não? Nesses últimos 14 jogos aí, quem sabe o Vila consiga buscar aí 9 vitórias, então seriam aí 27 pontos, 41, 51, 61, iria a 68 pontos, total condições aí de também buscar o título. Então sim, o Vila Nova está na luta pelo título, né? Se caso conseguir manter esse rendimento que vem mantendo. E sim, foi muito importante esse resultado lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, Paraná. Esse ponto pode sim ser muito comemorado lá na reta final. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, apesar da rivalidade. Para quem não sabe, eu sou torcedor do Goiás. A minha ideia aqui é sempre mostrar números na razão. Tamo junto, imparcialidade sempre. Valeu demais e um abraço.